que a gente não faz por amor, né? Então, quando você está afim mesmo, você vem numa quarta-feira na casa de Deus, porque você é apaixonado por Jesus, amém? O pessoal vem do Campeche também, por muito tempo a gente veio também lá do Campeche, né? E cada um, Deus trouxe para algo específico aqui nessa noite. Você pode achar assim, não, é um culto de quarta-feira, mas geralmente é assim que muitas vezes o Senhor age, na simplicidade, amém? Num lugar com poucas pessoas. 500 se converteram na igreja de Atos, no começo, e 120 estavam reunidos quando veio o Espírito Santo. Amém, queridos? Eu me alegro, o Alcionei agora está ali no batismo, né? Eu me alegro que o Alcionei veio aqui, já falou para mim, quando chegou, pastor, eu estou trabalhando no Sesc, eu consegui, eu sou camareiro lá no hotel. Ele é fruto das ações de rua, o pessoal saiu nas ruas, e ele é fruto dessas ações. O Orli também, que foi ali para o batismo, vê, esse pessoal já está indo se batizar, né? Que bênção. Ele também deu testemunho que saiu a perícia dele no INSS, ele estava morando nas ruas, desde aquele tempo, da primeira vez que ele veio aqui, ele dormia num hospital, embaixo de uma marquise, e na rodoviária, ele ia revezando, e agora ele falou, pastor, eu consegui alugar um quartinho com essa minha aposentadoria, de R$350, é uma suíte, tem tudo, eu só quero um rádio para escutar louvor. Assim, Deus está providenciando, continua com o joelho no chão. O mais difícil já Deus fez, né? Então a gente se alegra com esses frutos, a gente se alegra ver o reino em movimento, as coisas acontecendo, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos falar de Jesus essa noite, amém? O assunto mais importante desse livro é o centro de todas as coisas, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Jesus é o verbo que se fez carne. Então o assunto principal da Bíblia é Jesus. Tudo aqui aponta para o Senhor, aponta para Jesus. Desde o primeiro livro de Gênesis já era profético, e passando por todos os livros, cada livro desse tem algo que fala sobre Jesus, amém? Não, muitas vezes não abertamente, mas de uma maneira alegórica, de uma maneira indireta, amém? Glória a Deus. Amados, a vinda do Senhor Jesus na terra, do Deus Filho na terra, é o maior acontecimento da humanidade. Não teve outra coisa que se comparasse, nada chega perto a esse evento, quando o Deus Filho se fez carne e veio na terra com um propósito de salvar os seus, salvar aqueles pelos quais atende ao seu nome, reconhece o seu nome como Senhor e Salvador. Isso foi a maior coisa que aconteceu para o homem, a maior dádiva, a maior bênção que um homem e uma mulher podem ter na vida é a salvação, amém, queridos? A maior bênção é a salvação, nada se compara. Nesse mundo você pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma. A maior dádiva é a vida eterna, e Jesus veio com esse propósito, e Ele conquistou naquela cruz esse propósito, amém? Que nós nunca saiamos desse norte, que nós nunca saiamos, que a gente nunca perca a alegria da salvação, amém, queridos? E a gente esteja sempre isso em mente, quando vier as lutas, as dificuldades, os problemas. Jesus falou, alegrai-vos, porque o seu nome está escrito no livro da vida, amém, queridos? Então temos um tema hoje para essa noite, Jesus na minha casa, amém? Jesus, quem gosta de anotar, Jesus na minha casa. Queridos, Jesus, ele, na sua peregrinação por essa terra, ele caminhou à beira do mar, tem relatos, né, na Bíblia, ele caminhou em lagos, em rios, subiu montanhas, caminhou pelas cidades, entrou na sinagoga para ensinar, que era o templo naquela época, o templo judaico, até hoje chamado de sinagoga, e também entrou nas casas, amém? E os registros bíblicos falam que ele entrou em 12 casas. Claro que, obviamente, nós não vamos hoje ver todas essas 12 casas, não sei se a gente vai conseguir ver 1, 2, 6, o Espírito Santo vai dizer, amém? Vamos fechar nossos olhos então, vamos orar ao Senhor pela palavra. Levante suas mãos. Senhor, nós precisamos, Senhor, da Tua direção, Pai.
sem Ti nada podemos fazer, Pai, nada somos, nada conseguimos fazer sem a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Então eu te peço, Senhor, vem com a Tua palavra sobre cada um, Pai, aqui essa noite, Pai. Abre nossas mentes, nossos corações, fala ao nosso espírito, Senhor, da Tua direção, do Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Queremos que o Senhor venha com o Seu prumo, Senhor, e nos alinhe, Pai, no centro da Tua vontade essa noite, Pai. Toca a nossa boca com a braça de Atenais, Senhor. Vem com Teus anjos ministradores, Pai. Nos revela, Pai, a Tua palavra, Pai. Nos dá entendimento do que o Senhor tem para nós nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Faz a Tua vontade aqui nesse lugar, Pai. Assim na terra como no céu, Senhor. Faça a Tua vontade na vida de cada um. Toca, Pai, onde tem que tocar. Cura, Senhor. Liberta, salva, Pai. A cada um aqui, Senhor, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, como a pastora Enoá no começo do culto falou, que nós não saímos os mesmos daqui. Eu profetizo que não sairemos os mesmos daqui. Algo no nosso interior vai ser ativado, algo no nosso interior vai ser gerado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Então, Jesus, ele entrou em algumas casas, e cada lugar que ele foi, cada casa que ele foi, ele estabeleceu algo. Ele ativou aquelas vidas que estavam ali, ele curou, ele ensinou, ele perdoou. Para cada casa dessa que ele entrou, existe uma história, existe algo que ele fez de muito importante, que ficou registrado na Bíblia. Amém? E até hoje, esses lugares que ele foi, são motivos de pregação, de exposição da palavra de Deus, são exemplos que o Senhor Jesus deixou registrado em sua palavra, para que a gente possa se basear e viver assim, porque nós somos a casa de Deus. Cada um aqui é Betel, amém? Betel quer dizer casa de Deus, e nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, o templo que vai mover na glória de Deus. O apóstolo Paulo falou: não sabeis que sois templo de Deus? Amém? Nós somos templos do Senhor. Então, quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, Ele vai causando transformação, Ele vai nos alinhando nos caminhos do Senhor. A gente vai mudando externamente primeiro, parece que a gente deixa nossa maneira de vestir, muitas vezes, de se comportar, de falar, o nosso linguajar, e depois Ele vai por dentro, mexendo na nossa alma e nos amoldando cada dia mais. E isso é contínuo, isso é constante, não é uma coisa de prontidão. Você tem que se render a essa glória dia a dia, amém? Para como casa espiritual, como igreja do Senhor, nós possamos ao redor começar a transformar. É de dentro para fora, começa no nosso interior, passa para fora, e você começa a ser como aquela luz que é tirada debaixo da cama e botada no alto na candeia, no alto da casa, para iluminar os que estão ao redor, amém? Então, se tu uma bênção. Se a gente quer ganhar São José, Florianópolis, Biguaçu, Palhoça para o Senhor, isso vai ter começado a ser feito pela nossa vida, pela nossa casa. Casas saradas, as cidades são saradas, amém? Quando uma casa é iluminada, quando uma casa é cheia da presença de Deus, essa casa começa, se ela está no meio da escuridão, você vê uma luz naquela casa, acesa. Assim é as nossas vidas no meio desse mundo tenebroso. As pessoas podem olhar e dizer: ali existe um filho, uma filha de Deus. Amém, queridos? Que sejamos essa casa edificada, esse testemunho. Vamos então começar aqui na primeira casa. Essa água é do culto de domingo, não? Amém? Glória a Deus. A palavra diz que do outro domingo, né? A palavra diz que a gente pode beber até veneno que não dá nada, né? Glória a Deus. Vamos lá então, a primeira casa que Jesus entrou, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas assim, a primeira casa que a gente vai abordar aqui, a casa de Pedro. Amém? Ele vai na casa dos discípulos primeiro, né? Ele foi ali na casa de Pedro. Então aqueles que estão mais perto, ele se achega primeiro. Pegou aí no teu espírito isso? Aqueles que estão mais na presença do Senhor, ele vai curar a sua casa. Ora, tem que dizer a passagem, né? Lucas 4, 38, 39 e 40. Lucas 4, 38, 39 e 40. Diz assim: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão Pedro, né?
E a sogra de Simão Pedro estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela levando-se logo os servia, e ela levantando-se logo servia-os. Pegou aí? E ao pôr do sol, todos os que estavam enfermos de várias doenças, lhe traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. Amém, queridos? Foi o que a gente acabou de falar, foi o que a gente acabou de dizer, é isso, né? Bateu, né? Foi o que a gente acabou de falar. O que é que aconteceu? Jesus entrou naquela casa, a casa da sogra de Pedro, e aquela mulher estava com febre. Ele se inclinou para aquela mulher e repreendeu a febre dela, e ela prontamente ela ficou curada e passou a servi-los. É aí que está o pulo do gato. Ele passou a sogra de Pedro passou a servi-los. Ou seja, você é curado com um propósito. Você é curado para testemunho daquilo que o Senhor fez na sua vida, para que outros sejam também alcançados. Foi o que aconteceu aqui. Depois toda a cidade veio à porta dessa casa receber a cura, e Jesus curou a todos. Ou seja, quando você está na presença de Deus, Ele entra na sua casa, você é curado, as pessoas vão ver e vão querer esse Jesus também que cura. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. É isso que acontece. Então, foi curado primeiro ali na casa do discípulo, e aquilo ali contagiou os que estão ao redor. Foi o que a gente acabou de falar. Primeiro a casa espiritual, e depois vai iluminando com a luz de Cristo aqueles que estão ao redor. Jesus falou, né? A última frase de Jesus, quando ele ascendeu aos céus, foi em Atos 1, no versículo 8, a famosa frase: e receberás poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e serás minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O que quer dizer isso? Foi exatamente o que aconteceu nesse fato aqui na casa, né, nesse episódio aqui na casa de Pedro. Quando a gente é alcançado pelo Senhor, quando a gente recebe o poder do Espírito Santo de Deus, a gente é como Jerusalém. Jerusalém, o que quer dizer? Habitação de paz. Amém? Jesus fala para quando os seus discípulos irem nas casas, quando ele fez a grande comissão, ele falou: você tem que dar a paz para aquela casa. Se o dono da casa receber a paz, aquela paz vai ficar na casa. Se ele não receber vocês com paz, a paz será retirada e volta com vocês na caminhada. Amém? Então, primeiro a gente tem que ser Jerusalém, habitação de paz. Quando a paz do Senhor, que excede qualquer entendimento, está nas nossas vidas, nós estamos como Jerusalém, cheios do Espírito Santo, e aí a gente pode se mover para a Judeia. O que é a Judeia? A terra dos judeus, ou seja, os da casa. Ele começa fazendo a obra em você, depois nos da casa. E Samaria, o que é Samaria? São os primos, né? São os mais distantes um pouco. Os samaritanos eram primos dos judeus. Eram os judeus meio falsos, meio vira-lata, né? Eles falavam na época isso, mas ia também atingir esse povo, e depois as nações, os confins da terra. Ou seja, Deus ele acende uma lâmpada aqui, e depois ele dá mais um passo para a Judeia, para Samaria e para os confins da terra. Amém? Então esse é o processo. Ele faz individualmente para atingir no coletivo. Amém? E nunca ele vai fazer algo em você para você guardar para si mesmo. É sempre com um propósito coletivo. Amém? Louvado seja Deus. E essa mulher foi curada e prontamente passou a servi-lo. E existe também, muitas vezes, aqui tem um entendimento que a gente tem que ter nesse curar com propósito. Esses dias eu estava falando lá na clínica, né, Giliade, do perdão com propósito também. Quando Paulo, que perseguia a igreja, foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco, e Cristo derrubou ali na unção, ele caiu por terra. Ele falou assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ou seja, Jesus estava alcançando ele, perdoando, só que ele já era um homem voltado a fazer a obra de Deus, queria já servir prontamente. O que queres que eu faça? Ele perguntou, certo? Então, Paulo foi ali perdoado como perseguidor da igreja com um propósito. Jesus viu: eu quero aquele cara para mim, ele não para dia e noite perseguindo, então ele vai trabalhar ao meu favor. Ele pegou aquela energia toda de Paulo para o mal, para ele fazer o bem, e tanto que ele escreveu metade do Novo Testamento, e isso aí é um tema para outro dia, amém? E aí com Pedro também foi a mesma coisa. Jesus
foi negado 3 vezes por Pedro, e foi perdoado. Jesus perdoou a Pedro, amém? Naquela vez, ele negou 1, 2, 3, o galo cantou, vocês sabem muito bem essa história, só que ele foi perdoado aí com um propósito. Ele foi perdoado porque Cristo falou, Jesus falou, você é Pedro, e diante dessa pedra edificarei a minha igreja. O primeiro apóstolo ali a edificar a igreja do Senhor, através da vida de Pedro, amém? Então ele perdoou Pedro com um propósito, e falou, Pedro, apacenta minhas ovelhas, e perguntou 3 vezes se amava, né? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Por quê? Porque ele tinha negado 3 vezes, então ele perguntou 3 vezes para ficar bem claro, amém? E Davi também, né? Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, só que ele teve aquele pecado lá com Betseba, e colocou Urias lá para ser morto, e aí naquele arrependimento de Davi, ele fala no Salmo 51, que ele fala assim, Senhor, coloque em mim um espírito voluntário. O que é voluntário? É para fazer a vontade de Deus. Então, ele recebeu o perdão, para quê? Para continuar fazendo a vontade do Senhor. Então, a tua cura tem um propósito. Eu não vou esconder, agora eu vou esconder, sabe? A pessoa vê o meu filho, que menino bonito mas a gente não podia ter filho, né? Eu não posso esconder meu testemunho, Deus deu com um propósito. Sabe quando é que mudou a nossa sorte? Eu não vou contar o meu testemunho aqui, porque não dá tempo, né? O nosso testemunho, né, amor? A gente não podia ter filho, né? Clarice não tinha óvulo, né? Endometriose, ovário policístico, tudo que mulher tem para não ter filho, ela tinha, né? E aí, nós, durante anos, a gente tentando, e a gente permanecendo na fé. Teve um dia que eu falei assim para o Senhor, Senhor, com filho ou sem filho, eu vou continuar fazendo a tua vontade. É aí que a minha sorte mudou, entendeu? Porque Ele quer que a gente continue na presença dEle. Então, quando Ele cura com um propósito. Quando Ele perdoa, tem um propósito. Não é para você receber e ficar para você, é para você atingir no coletivo as pessoas, amém? Vamos então para uma outra casa aqui, só foi uma casa só, né? Só tem mais 11, não, mas a gente não vai, não dá tempo. Estou sem relógio aqui, a hora que der, vou fazer um sinal para mim aí. Amém? Vamos então para uma segunda casa, abrir um texto aqui. Marcos 2, versículo 1, dá para colocar lá, mãe? Marcos 2, 1, para quem não trouxe. A segunda casa que Jesus entrou, casa em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava onde? Em casa. Essa casa era de Jesus, né? Ele estava em casa. Então, essa casa, os estudiosos bíblicos, né, da história bíblica, falam que era uma casa de passagem que tinha naquela região ali, que eles usavam, os apóstolos usavam, Jesus usava, para quando eles estavam naquela região, ficarem ali. E aí o que é que acontece? Jesus estava na casa, começou um burburinho, Jesus está lá, o cara está lá, e vamos lá, e começou, estava lotado, né? Tinha os fariseus sentadinhos, tinha o pessoal na porta que não dava nem para entrar, certo? E Jesus estava ali, estava ensinando, estava falando das coisas do reino de Deus, e tinha um paralítico, e tinha uns amigos, uns homens. O que é que eles fizeram? Eles trouxeram, vocês já conhecem essa história, já trouxeram até um telhado perto ali, abriram o telhado, e ele desceu até Jesus, e Jesus o curou. Nessa casa existia um ambiente de incredulidade dos fariseus, existia um ambiente de pessoas que queriam o evangelho egocêntrico, né, o evangelho, que estavam ali naquela porta e não nem aí, né, não estavam nem aí para aquela pessoa que ia ser curada, que queria ser curada. E aqueles amigos não, eles não estavam preocupados em outra coisa senão abençoar aquela pessoa com cura, e eles abriram os céus e trouxeram a presença, aquele amigo, a presença de Jesus. Queridos, quando você tem um espírito intercessor, você abre os céus para que o Senhor, para que as pessoas se cheguem a Cristo. Essa é a comissão, esse é o encargo do intercessor, abrir os céus para pessoas chegarem na presença do Senhor e serem curadas, e serem salvas, e serem libertas. Quando Jesus está na casa, pode gente tentar barrar, pode o fariseu falar mal que está curando no sábado, mas você, com a sua oração, você abre os céus, você rasga os céus para que as pessoas sejam curadas, amém? Então, essa foi a mensagem que Jesus quis passar. Tem
o versículo 5 aí, mas bota aí o 5. Eu acho que é 5, né? Vamos ver. Marcos 2. É esse mesmo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É nessa primeira frase aqui, vendo-lhes a fé. Ou seja, quando Jesus vê fé dentro de uma casa, ele vem e opera. Amém? Querido, você pode estar pensando assim, mas são coisas tão simples que você está falando de Jesus. Jesus ainda é o centro da nossa pregação, amém? A igreja brasileira precisa de Jesus. A gente já está cheio de diagnóstico, de dizer assim que a gente não presta mesmo. Que a gente é pecador mesmo. Que a gente é egocêntrico, a gente é mesmo. E agora, o que a gente vai fazer? Chamar o médico. No tempo da minha avó, tinha um médico que ia nas casas, amém? Tem um médico, eu me lembro vagamente, aquele senhor com uma maleta assim de couro, de um jaleco branco, e na casa da minha avó, atendeu o meu avô, que já estava bem velhinho, era criança. Ou seja, ele já sabia que o meu avô estava doente, já tinha um diagnóstico de doença, então chamaram o médico. Então a igreja brasileira já tem um diagnóstico, ela está fazendo errado, as pessoas estão fazendo errado, tudo que a gente, eu estou falando de mim, né? Que a gente não está 100%, a gente já sabe, a gente tem espelho em casa, a gente tem a nossa consciência, o nosso travesseiro. Então o que é que a gente precisa? Do médico, dos médicos da nossa casa. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, amém? Nós precisamos invocar o nome dele, Senhor, vem e cura. Agora, para isso, a pessoa tem que querer tomar o remédio, amém? O pastor é como aquele médico que ele receita uma bula, essa passagem, essa outra, tu faz isso aqui, desvia por aquele caminho ali, só que a pessoa pode não ir na farmácia comprar o remédio e continuar doente, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos de Jesus. Que a gente é ruimzinho, a gente já sabe, então a gente tem que precisar de Jesus, tem que invocar o nome dele, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos para a terceira casa. Casa de Levi. Vamos abrir em Lucas, a gente está em Lucas hoje, Marcos, né? Lucas 5, 29 e 30. Caiu, mas não tem problema. Obrigado. Lucas 5, 29 e 30. E fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Amém? Jesus, ele veio trazer, o que ele veio trazer na casa de Levi, que era um cobrador de imposto? Ele veio trazer perdão naquela casa, porque ele via o arrependimento no coração, e fala que Levi preparou um banquete para Jesus, amém? Ele chamou o Senhor na sua casa e preparou um banquete, e aí os fariseus murmuravam falando: você está comendo com pecadores, né? Mas eu até ouvi um negócio no Facebook essa semana, até uma charge, né? Tem um desenho de Jesus ali, e aí os fariseus falando assim: você está comendo com pecadores, então, se eu vim nessa terra, então me mostra um que não é pecador, que eu quero, né? Quem que não é pecador aqui? Né? Os fariseus se achavam acima do bem e do mal, amém? Então, uma vez a gente estava ali em São José, atrás ali da Renault ali, a gente fez uma ação de rua, e veio um menino e perguntou para nós, ele perguntou assim: vocês não têm medo da gente, que a gente possa fazer alguma coisa com vocês, roubar vocês? A gente foi fazer, você estava ali, aquela vez que a gente fez o churrasco ali, lembra que ele veio perguntar? É o Anderson, né? O Anderson, ele veio perguntar assim: mas pastor, vocês não têm medo da gente não, de a gente mexer com vocês, roubar vocês, mexer no carro de vocês estão aqui, vocês não têm medo da gente? Aí eu olhei para ele assim, e respondi com outra pergunta: e vocês não têm medo da gente escandalizar vocês com palavra de julgamento, de você achar que a gente está querendo aqui, se achando melhor que vocês? Não, a gente também está aqui, estamos juntos.
Cada um tem o seu problema, você tem o, eu tenho o meu também. A gente está aqui para estar junto, para estar em comunhão, né? Eu respondi para ele que a gente também tinha receio, né, de escandalizá-los, né? Então que a gente chega devagarzinho, né, com graça. Então Jesus estava ali naquela casa e foi julgado por isso. Jesus, ele quer entrar nessas casas mesmo. Ele é médico e o médico quer curar, amém? Muitos querem só uma visita rápida de médico também, querem resolver um problema momentâneo, o médico vai embora, visita de médico, né? Mas a gente tem que desejar que o médico dos médicos venha morar na nossa casa, amém? Quando ele entra, ele tem que fazer morada. Vamos para mais uma casa então? A casa de Simão, esse Simão é outro, tá? Então vamos pegar Lucas 7. Lucas 7, e no verso 36. Amém, querido. Obrigado. Não foi carne nem sangue que te revelou isso aqui, tá? Tá com sede mesmo. Lucas 7. Até me emocionei. Lucas 7, 36. Está aqui, Lucas 7,36, oh glória. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que a mulher da cidade pecadora, sabendo que ela estava lá na mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Aí, 44 a 46, e voltando-se para a mulher disse: Simão, vê esta mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e enxugou seus cabelos, não me beijasse, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Amém, queridos? Queridos, os fariseus, eles tinham acabado de dizer lá na casa de Levi que Jesus não podia entrar ali porque estava comendo ali com aqueles pecadores. E o Levi, o pecador, deu um banquete para Jesus. E aqui Jesus fala que ele nem deu água para lavar o pé. E naquela época era uma tradição, se você não desse água para lavar os pés, aquela pessoa não era bem recebida na tua casa. Ou seja, ele convidou Jesus para vir na sua casa e não fez as honras que Jesus merecia. E ele começou a falar mal da mulher, o fariseu. E Jesus falou: mas você não me deu nem água e ela está aqui, você nem me beijou, ela está me beijando meus pés. Ou seja, Jesus ali estava mostrando que em algumas casas ele não é bem recebido. Jesus levou unção para a vida daquela mulher, mas em alguns lugares ele não é bem recebido, quando o coração está duro. Amém? Agora vamos para... Como é que está a hora aí, amor? 9h10? Vamos ver mais uma casa então? 9h03? Vamos ver mais uma casa, depois a gente faz o desfecho. Casa de Jairo. A casa de Jairo. Não vou nem puxar, para ser rápido, não vou nem puxar o texto aqui. Vocês conhecem a história que Jesus foi chamado para ir na casa de Jairo, porque a menina já estava dada como morta, já estava morta, e Jesus ali ressuscitou, né? Ele trouxe apenas Jairo consigo e uns dos discípulos, e foi naquele lugar ali com os pais da menina, e falou: ela não está morta, ela apenas dorme. Então eu queria falar para vocês de um testemunho que eu tenho, uma coisa que aconteceu comigo lá no Campeche, que foi assim uma experiência, uma das experiências mais fortes que eu já tive no Evangelho. Eu fui chamado numa casa para conversar com um moço que estava bem pesado, em situação de drogas e outros envolvimentos, e aquela mãe desesperada, o irmão dele, né, congregava com a gente, né, o irmão dele falou assim: pastor, vai lá, pastor, fala com ele, tenta alguma coisa, assim, olha, eu vou na presença do Senhor, e o Espírito Santo que vai fazer, porque ele já estava há tempo já dando problemas na sua casa,
enfim. E quando eu cheguei naquele lugar, eu falei assim, liga a luz, porque tinha um quarto, tinha um beliche, ele estava sentado embaixo do beliche, eu fiquei a uns 2 metros dele, falei, liga a luz. Aí o rapaz que estava comigo falou, o irmão dele, a luz está acesa, pastor. Só que eu não via, eu não enxergava, porque ele estava em densas trevas. Algo muito louco aconteceu ali. E a gente começou a falar com ele, ele bem duro assim, e eu comecei a declarar o amor de Cristo sobre a vida dele, e deixei ele falar, e clamando o sangue do Senhor, e começou aquela escuridão, aquelas densas trevas a saírem dali, e eu comecei a ver o rosto dele, e depois ele por completo, e a luz estava acesa a todo tempo. Então Deus me permitiu ver o mundo espiritual, de como as pessoas se encontram, dadas como mortas nas trevas, na escuridão, amém? Só que Jesus, quando chega, faz mudar a nossa sorte. Na casa de Jairo foi assim, onde tinha morte, ele trouxe vida. Também para o filho da viúva de Naim também, só que aí já não estava numa casa, eles estavam num cortejo fúnebre. Então onde Jesus chega, onde a luz chega, as trevas se dissipam, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para terminar, gente, tinha obviamente várias casas aqui para a gente ver, mas por hoje está bom. No capítulo 13 de Neemias, puxa aí, vocês querem abrir a Bíblia também? Neemias fala muito de reconstrução, né? Reconstrução dos muros, das portas, do templo do Senhor, num tempo onde Israel estava começando a voltar do cativeiro, ainda estava sob domínio do inimigo, mas estava começando a se reconstruir. Neemias 13. Vai subindo aí. Vai subindo. Vai. Aí. Não, volta mais uma. Volta. Aí. Neemias 13:4 fala assim, ó. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Vai para o 5. E fizera para este uma câmara grande, onde antes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mais uma. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas a cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo uma câmara nos pátios da casa de Deus. Por isso muito me indignei a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Amém? Queridos, quando esse livro de Neemias é um livro que fala de restauração, é um livro muito forte, livro muito importante para as nossas vidas, porque fala de restauração, de quando a gente sai do mundo, de Egito, de Babilônia, das mãos dos inimigos e passa a ser transformado, e vem primeiro a reconstrução dos muros, vem a reconstrução das portas das casas, e existiam 3 opositores, 3 pessoas que estavam lá, naquela época, que se opunham à obra de Neemias e Esdras. Um chama esse Tobias, o outro era Sambalate e o outro chamava Gisem, o arábio. E esse Tobias aí, eles sempre blasfemavam contra a obra, não vai dar certo, isso é fogo de palha. Isso acontece também na nossa vida. Você se levanta e começa, ou parente, ou amigo, dizer, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. Agora já era a ovelha negra da família, agora para piorar mesmo virou crente, né? Eu já escutei isso, né? A desgraça é completa, agora virou crente, aleluia. E aí o que acontece? Tobias, ele conseguiu um espaço, além de ele blasfemar contra o povo de Deus, contra a obra do Senhor naquela cidade, ele conseguiu se instalar dentro da casa de Deus,
dentro da casa do Senhor. E ali ele colocou o sofá, colocou uma TV de LED com controle remoto, ar-condicionado, ele estava instaladaço ali, de boa, né? Só que quando Neemias soube disso, ele estava lá, ele tinha voltado para ter com o rei, ele voltou e lançou fora todos os móveis, utensílios, sai daqui, Tobias. E sabe o que é Tobias na nossa vida? É quando a gente deixa entrar coisas mundanas dentro de nós, quando a casa do Senhor, o espaço que era para ser do Espírito Santo, está totalmente ocupado, está ocupado pelo nosso egoísmo, pelas nossas coisas, pelas nossas manias, pelos nossos pecados de estimação, e a gente tem que arrancar isso de dentro de nós, pedir para o Senhor vir entrar na nossa casa e mudar tudo, para que a gente possa, do nosso interior, fluir em rios de água viva, para a gente ser bênção em Jerusalém, em Judeia, Samaria e confins da terra. Amém, queridos? Então que a gente essa noite tire esse espírito de Tobias de uma vez, não deixa esse endemoniado entrar na nossa vida. Amém? Quando Jesus chegou no templo, ele viu que estavam sacrificando, né? Que estavam ali vendendo sacrifícios, querendo vender as indulgências ali, os sacrifícios na porta do templo. E Jesus se indignou com aquilo, pegou um chicote e foi derrubando, né? Então, e Neemias também se indignou e pegou e foi tirando aqueles móveis ali. Então, que a gente, essa noite vamos ficar de pé, gente? Vamos estar louvando a Deus. Amém? Não sei se vai ter um último louvor, pastora? Vai? Vamos estar louvando a Deus. E o Senhor vai falar com cada um, individualmente. Eu não vou fazer apelo, eu não vou chamar ninguém aqui na frente. O Espírito Santo vai operar individualmente e falar qual o utensílio, qual o móvel que Tobias colocou, qual é o sentimento que você tem ainda, às vezes é rancor com algum irmão, com algum parente. Isso impede, isso aí são pedras que são entulhos que travam aquela água estar fluindo, amém? Que a gente se desobstrua, que a gente se solte. Às vezes é perdão de uma antiga casa que você passou, que ficou alguma coisa, é alguma coisa, o Senhor vai revelar na vida de cada um. Às vezes é um sentimento. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, pela Tua direção em nossas vidas, Senhor. E assim como essas pessoas, Senhor, tiveram, Senhor, Jesus visitando a sua casa e houve uma transformação, nós te pedimos transformação na nossa vida também, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. É de Ti que nós precisamos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelo médico dos médicos para nos curar, Senhor, para nos perdoar com propósito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, derrama, Senhor, da Tua cura sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa casa espiritual, Pai, para que a gente possa, Senhor, ser bênção, Pai, para aqueles que estão ao nosso redor, Pai, ser luz do mundo, ser sal da terra, ser uma voz profética nesses dias, para mudar a cidade, a partir da cura das casas. O Senhor vai te levar em algumas casas nesses dias, casas de parentes, de amigos e até de pessoas que você não conhece, e você vai levar a paz de Cristo naquele lugar, e verás a transformação daquele lugar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo está equipando, está dando na baixô, trocando mais condições para você falar, para você profetizar, para você curar, para você ser testemunho vivo do que Jesus fez na sua casa, para curar as outras casas, para curar a cidade. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Vamos louvar ao Senhor.